E aí pessoal, Felipe Moura aqui, gravando numa noite gelada aqui de Porto Alegre, a nossa querida Weekly número 393, tanto em vídeo quanto também em podcast. E eu tô trazendo aqui pra vocês um monte de assunto legal, e em especial vários lançamentos técnicos, várias novidades muito legais aqui para desenvolvimento web mesmo, que a gente vai discutir, e tem algumas coisas também, algumas questões relacionadas ali à privacidade, a como é que funciona, né, alguns algoritmos de umas grandes empresas por aí. Então vem comigo que a gente tem muita coisa interessante para discutir. E como prometido, eu vou começar aqui então falando de uma das ferramentas que a gente tem para falar essa semana. Esse episódio está recheado de ferramentas muito legais, tá? E uma delas é o Hands-Free JS, então mãos livres JS, né? E é muito interessante esse projeto aqui. Eles utilizam então o próprio TensorFlow, entre outras muitas coisas, para passar a utilizar a tua webcam como dispositivo de entrada realmente de ações, né? Então ao invés de tu utilizar ali o mouse ou algum outro dispositivo, tu pode usar as tuas mãos ou o teu próprio rosto para manipular conteúdos da tua página. Tem um exemplo muito legal do Hands-Free, que ele está inclusive utilizando, e tu pode até testar online, tá? Tu entra no browser ali e testa, né? É onde ele está utilizando as mãos para, por exemplo, fazer um pinch na página e rolar a página para cima e para baixo. Achei isso muito legal, genial, e em especial para quem desenvolve, quem sabe, games, né? Para quem trabalha aí no mundo de games, isso pode trazer um novo nível, né? Uma nova dimensão para o desenvolvimento dos games realmente. E tem uns exemplos interessantes para questões de acessibilidade também, onde ele está simplesmente movimentando a cabeça e isso faz com que a página role, né, em determinadas direções, e além disso ele tem um gesto que ele faz com a bochecha, assim com a boca, que seria o equivalente ao clique. Então ele consegue colocar ações interativas utilizando apenas o rosto. Achei um projeto muito legal, inclusive já tenho ideias de coisas interessantes que eu posso vir a fazer com ele. O site inclusive é bem engraçado, que o site lembra muito um formato ali, o Windows bem antigão, assim, Windows 98 ou algo nesse sentido, né? Então para quem é meio saudoso, talvez reconheça e goste bastante ali. E tem vários exemplos muito legais, eu gostei bastante da documentação também. A documentação deles, eles trazem vários exemplos, várias referências, tem uma parte bem técnica, tem uma parte de como tu utilizar, utilizando o CDN, utilizando ali então o pacote NPM. Ficou muito legal, tá bem profissional o projeto. Tem exemplos inclusive de mãos 2D e 3D também, detecção de pose, detecção de expressões, de movimentar como a boca ou os olhos. É um projeto realmente digno de parabéns aí, e aparentemente é bem leve também e traz uma boa experiência para o usuário. E é ferramenta que vocês querem? Tem mais uma ferramenta aqui muito boa, que é o Squoosh Lib. Não sei se vocês lembram aqui do Squoosh. O Squoosh é uma ferramenta lançada inclusive pela equipe técnica do Google, né, para encolher imagens. Então tu tinha realmente ali uma app que tu instalava no computador, né, tu ainda instala, ela ainda existe, né, que ela permite que tu pegue imagens e encolha elas. E ele utiliza de vários algoritmos para tomar decisões em como encolher, e tu tem muitas customizações, tá? Então se tu perder um tempinho ali mexendo realmente na ferramenta, tu consegue encolher muito uma imagem sem perder qualidade de verdade. É bem impressionante o resultado. Se tu não tem muito tempo, se tu quer realmente utilizar algum determinado padrão, tem N possibilidades para tu criar uma combinação que te atenda à tua demanda, né? E agora o que tem de legal é que eles transformaram então essa ferramenta em uma lib. Então tu consegue importar ela, instalar e importar ela, é o Squoosh/lib, né, no próprio NPM, e aí tu consegue importar ela e programaticamente tu consegue mandar rodar então esses algoritmos de otimização em imagens em disco, ou também eles comentam aqui que também pode ser feito utilizando o typed arrays, né, ou buffers. E aí tu consegue pegar e fazer, por exemplo, um lote, né, pegar todas as imagens do disco e fazer uma otimização, ou quem sabe em alguma ferramenta de upload, onde tu tem algo rodando no server em Node, né? Tem muita coisa legal que dá pra fazer, e eles têm um exemplo muito simples aqui, onde com 20, 30 linhas eles estão otimizando então uma imagem, utilizando um determinado codec, né? Muitas customizações também, tem alguns presets que vocês podem usar, tem pré-processadores, tem como tu fazer resize da imagem também, enfim, uma infinidade de coisas bem legal, tudo utilizando JavaScript e no bom e velho Node ali, né, que a gente pode trabalhar também. E aí tu consegue, no exemplo deles, inclusive, eles escrevem o binário num arquivo em disco. Bem interessante mesmo, é uma coisa que realmente faltava pra gente começar a trazer isso mais pro mundo JavaScript, né? Vários plugins para WordPress, várias outras ferramentas já vinham fazendo esse tipo de coisa, e no mundo JavaScript ainda era meio complicado, né? Tem algumas alternativas, mas tinham muita dependência binária também de instalação do servidor, etc. E eles vêm tentando mitigar esse tipo de problema. E até bem legal aqui que eles utilizam também um pool de imagens, então ele acaba paralelizando isso, né? Ele faz uma fila de imagens que ele vai otimizar e ele processa isso tudo em background, e depois te dá o resultado, tu pode dar ali um await da Promise que está processando aquelas imagens para ti. Muito interessante mesmo o projeto, já estou pensando também em utilizar ele em diversos lugares.
Eu tenho mais ferramentas para falar aqui então, mas como eu sei que vocês estão loucos para dar aquele like nesse vídeo, já aproveita o momento e dá o like no vídeo ali, que eu sei que tem coisas bem legais que vocês estão curtindo e tem coisas mais legais que vocês vão curtir. Pode dar o like aí, confia em mim que vocês vão gostar. Se não gostar também, dá dislike que não tem problema, né? Já aproveitem para se inscrever também no canal e clicar no sininho ali para garantir que vocês vão ver as nossas notificações. Vale lembrar também que a gente está presente não só no podcast, mas também a gente faz bastante postagem no Instagram, no Telegram da Brasil JS também. A gente tem muita coisa no Twitter e inclusive no LinkedIn. E agora eu tenho uma coisa para falar, nós temos mais ferramentas, mas eu vou deixá-las para depois, tá? Porque agora a gente vai falar sobre o YouTube. Onde muitos de vocês provavelmente estão consumindo esse conteúdo, né? E um vídeo aqui, um material muito legal produzido pela Mozilla, no Mozilla Explica. O Mozilla Explica é uma coleção de vídeos ali, artigos que eles têm, onde eles vão tirando dúvidas de termos técnicos. Na coletânea deles tem inclusive algo sobre inteligência artificial, né? Sobre como é que funcionam algoritmos, etc, inclusão. E aí esse episódio tem um sobre por que o YouTube recomenda conspirações. Olha só que coisa louca. E de fato o YouTube acaba muitas vezes recomendando, né, coisas que são meio polêmicas, meio problemáticas. E até bem curioso que eles comentam ali que cerca de 70% do tráfego no YouTube está em vídeos que o YouTube recomenda, não em links e etc. Mas 70% do peso ali acaba caindo em links que o YouTube está jogando na tua cara, né? E por que ele escolheu aqueles vídeos para te mostrar? Aí inclusive uma frase que bem interessante é: o medo leva a raiva leva ao ódio e o ódio leva a cliques. Vai entender, né? Mas aparentemente sim. Então esses algoritmos acabaram descobrindo isso. Eles comentam também que, tipo, o custo que eles têm para rodar esses algoritmos é em torno de centavos por hora. E eles não poderiam contratar uma pessoa para ficar selecionando vídeos para te indicar, né, por esse valor. Então realmente acaba ficando muito mais em conta utilizar esses algoritmos para fazer esse tipo de trabalho. E o YouTube aí arrecadando 6 bilhões de dólares só nos primeiros meses do ano, tá realmente batendo de frente com serviços como o da Netflix. Só que a Netflix tu paga uma mensalidade. Como que o YouTube faz? O YouTube faz com publicidades. Então pro YouTube realmente, quanto mais tempo tu passa assistindo vídeos lá, mais eles monetizam. A publicidade é o core do YouTube, né? Então esses algoritmos realmente têm um peso, têm um impacto muito grande, tanto na monetização do Google, quanto em como as comunidades, como as pessoas que assistem, a audiência se move por dentro do portal de vídeos, né? E eles têm um impacto muito grande em cima disso. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes o algoritmo acaba se aprofundando numa determinada direção que te traz realmente para teorias da conspiração, te traz para extremismos, né? Porque o extremismo acaba gerando ou atraindo mais interações. As pessoas têm mais vontade de se manifestar, de clicar, de comentar, etc. Ou de dar um dislike também, né? E é muito curioso isso. Não é nenhuma surpresa, na verdade, mas é bastante curioso ver como isso é uma realidade, né? Muito presente. E esse vídeo, inclusive, é apresentado pelo Guilherme Chaslot, o nome dele. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele inclusive fala o nome dele no vídeo. Acho que é mais legal botar aqui o playzinho do nome dele. Na verdade, ele é um ex-youtuber. Não um youtuber apresentador, mas um ex-funcionário do Google que trabalhava justamente no algoritmo do YouTube. E aí ele saiu e agora ele está explicando, então, nesse vídeo, dando um pouquinho dos spoilers ou mostrando um pouco dos bastidores de como o YouTube faz para decidir qual o vídeo que ele vai te mostrar e por quê. E temos mais ferramentas aí para apresentar para vocês. Dessa vez uma ferramenta chamada Astro. Pessoalmente eu achei muito legal essa ferramenta aqui. Vou testar certamente, vou inclusive tentar implantar em algum projeto, hein? Podem esperar por mim aí, até o Jadson vai brigar comigo depois, mas vou tentar emplacar ela em algum projeto aí, pra gente começar a utilizá-la de fato. Achei muito legal essa ferramenta e ela parece ser bem moderna. Ela tenta trazer justamente para o mundo mais moderno aí, né? Algumas coisas, incluindo ali o server-side rendering, entregando páginas estáticas, depois reidratando os componentes, né? JavaScript. E ela tem essa pegada de ser ultra rápida, mas ela ser completamente agnóstica de ferramenta, né? Então ele tem suporte ali a React, Svelte, Vue, Preact, Web Components ou simplesmente HTML e JS mesmo. E aí o que ele vai fazer é já meio que pré-renderizar tudo que precisa, vai estatizar tudo que precisa, ele remove os JavaScripts da página, que seriam utilizados para renderizar ela e só adiciona caso os elementos, os componentes se tornem visíveis em algum momento, quando o usuário rolar ou algo assim, né? E aí sim ele disponibiliza aqueles scripts que vão trazer a interação daqueles elementos. Achei uma abordagem curiosa, tudo sob demanda, é bem interessante, então com certeza vai ter prós e contras aí, mas eu fiquei bem curioso. E eles são focados também em SEO, então eles trazem já uma funcionalidade, um suporte grande aí a sitemaps estáticos, feeds e RSS, além de paginação e coleções. Então, realmente, eles estão resolvendo alguns problemas que são algumas dores que a gente tem, mesmo quando a gente usa aí um Next.js ou alguma coisa do gênero, existem algumas dores que a gente acaba enfrentando que estão relacionadas a isso mesmo, sitemaps ou feeds, etc.
etc. Ou qual a estratégia que eu vou utilizar para entregar um JS, para reidratar. E eles estão justamente atacando nessa direção. Achei bem interessante. Eles comentam que eles inclusive sugam, né, algumas ideias, algumas boas práticas de ferramentas que já existem no mercado. Então acho que eles viram essas ferramentas, viram o que tem de melhor, o que dá para melhorar e trouxeram tudo numa ferramenta já otimizada e focada nessas demandas. Então parabéns aí, vou pegar para testar. Se vocês conseguirem pegar para testar, já deixa no comentário aqui o que rolou. Funcionou legal? Atendeu a demanda? Resolveu algum determinado problema, né? Então a gente gosta de ouvir do pessoal mesmo o que está acontecendo no dia a dia do uso mesmo dessas ferramentas, né? E dá-lhe ferramenta nessa weekly. A gente tem mais uma ferramenta para divulgar aqui, que é justamente a versão 2.9 do GitHub Desktop. É a ferramenta do GitHub para desktop. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, tá? Pessoalmente, eu não uso ferramentas gráficas de Git, assim, não defendo muito o uso delas, tá? Eu vou lá pro bom e velho terminal, tu consegue rodar coisas em um comandinho e fazer, resolver e entender melhor às vezes o que está acontecendo do que utilizando uma ferramenta gráfica, né? Porém, eu devo admitir que nesse update da 2.9 tem umas coisas bem relevantes que eu achei muito interessantes, tá? Que demandariam alguns comandos a mais, né? Talvez até algumas googladas ali, dar uma pesquisada no Google ou no Brave Search, que inclusive essa semana, né, foi lançado aí oficialmente para todos, o search.brave lá, né? Onde tu pode realmente utilizar um buscador do Brave. Olha só, uma empreitada e tanto que eles estão fazendo. Parece ser bem interessante. As pessoas que estavam utilizando ele na versão beta comentam que estava muito bom, inclusive, né? Mas enfim, voltando aqui ao assunto do GitHub Desktop, uma das coisas muito curiosas que ele traz, que eu achei muito legal, é a parte de reordenar commits. Então tu literalmente pode clicar no commit, arrastar ele para baixo e reordenar os commits que estão ali. Achei uma abordagem que visualmente faz muito sentido, né? E que talvez trouxesse um pouco de dor de cabeça ali, um pouco de cuidado na hora de rodar no terminal. Mas tem também algumas coisas para tu fazer o amend. O amend até no terminal é fácil de fazer, mas ficou visualmente um pouco mais fácil também. E também tem a questão de fazer um novo commit, criar uma nova branch a partir de um commit antigo. Então tu consegue rolar um commit antigo e start uma branch a partir de lá. Talvez poupe alguns passos também relacionados aí ao terminal. Mas para quem está utilizando essa ferramenta ou quem está curioso, né, pode pegar lá, testar, visualizar isso aqui. Tem o artigo todo linkado ali com muito mais detalhes dessa nova versão, que é a 2.9 do GitHub Desktop. E tem também um anúncio de uma ferramenta aqui, mas essa é um pouco mais cara. Tem que pagar se vocês quiserem, né? Nada mais, nada menos do que o Tim Berners-Lee, o pai aí da web, né? Considerado o pai da web, o Sir Tim Berners-Lee. Ele está vendendo o primeiro navegador. Pois é, curioso, né? Inclusive ele que nunca adicionou patentes para a web, abriu a web para o mundo poder utilizar e sempre teve uma abordagem, e tem ainda uma abordagem de salvar a web, de trazer descentralização, ser contra coisas que prejudicam o meio ambiente. Ele tá fazendo o quê? Tá leiloando por meio do NFT, né? Utilizando o formato NFT, para leiloar o código-fonte e mais alguns assets do primeiro browser. Tem gente criticando e tal, mas eu achei interessante. Inclusive ele nunca lucrou nada com a invenção dele assim, mas ele ainda por cima comentou que todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para algumas causas e alguns trabalhos e projetos que ele e a esposa dele vem mantendo. Então, na verdade, vai acabar agregando de qualquer forma assim e não vem conflitando com os interesses e as manifestações do Tim Berners-Lee até agora. E é interessante que nesse pacote que eles estão vendendo, então nesse NFT, que está para ser leiloado em seguida e começando com lances de $1.000, tá? Esse NFT vai trazer ele então todo o código-fonte, que não é tão fácil de compilar e rodar. Inclusive eles comentam, deixam bem claro ali, ó, tu não vai conseguir, né, dar 2 cliques e abrir um browser antigo para rodar. Mas tem todo o código ali, tem um vídeo mostrando todo o código passando por ti também, e alguns outros assets. Então eles até comentam que dá a impressão que é como se fosse um livro autografado, né, só que é o código do primeiro navegador, então, planejado e desenvolvido pelo Tim Berners-Lee. E quais são as principais falhas na hora de desenvolver E quais são as principais falhas de performance na hora de desenvolver uma página web? Ninguém menos que o Jake Archibald e o Das Surma. Que droga. E quais são as principais falhas, o top 10 de falhas de performance na hora de desenvolver mas que... E quais são as... E quais são as principais... E quais são as principais falhas na hora de desenvolver um site focado em performance? O top 10, né, dos erros cometidos aí na hora de pensar em performance quando a gente está desenvolvendo uma página. O Jake Archibald e o Surma, lembrando que o Jake Archibald, inclusive, ele palestrou na Brasil JS e as palestras dele são sempre sensacionais. Vai lá no nosso canal e acompanha que tem muito material legal, né? Também eu tenho que lembrar aqui que a Brasil JS está com ingressos à venda. Vocês têm que correr, a gente tem novidades para anunciar em seguida aí, novo lote entrando e tudo mais, né? Voltando ao assunto aqui, o Surma também é um cara sensacional, traz muito material legal aí, no programa deles chamado HTTP 203, né?
203. E no canal do YouTube, então, do Google lá, o que eles estão fazendo? Do Google Chrome Developers, né? Eles estão justamente trazendo os 10 performance pitfalls, né? Coisas onde a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo na hora de pensar em performance para o desenvolvimento web. E eles trazem ali os 10 itens de uma maneira muito legal, é bem divertido o papo que eles vão batendo, né? E eles desmembram bem esses itens, então tem itens ali relacionados, né? Principalmente a carregamento de imagem, então como tu faz para carregar uma imagem grande, como é que a gente faz com sprites? Sprites que por uma época foram muito importantes, o browser não consegue executar paralelamente muitas requisições HTTP, então tu traz todas as imagens agrupadas ali, todos os ícones numa imagem só, né? Hoje isso já é considerado uma má prática, porque o browser consegue sim otimizar a forma que ele vai carregar múltiplas requisições, múltiplas imagens. E dependendo, tu tem lá 35 ícones, mas a página mesmo só vai renderizar um ou dois. O usuário nunca vai entrar num lugar onde ele realmente vai ver os demais ícones, né? Tu traz todos os ícones da página e tudo que tu renderiza é o menu burger. Então realmente acaba tendo vários pontos de detalhes de uma coisa que em um determinado momento foi uma boa prática, mas que hoje já não é mais tão necessário, né? Já não é mais tão acolhedor assim. E o mesmo vale para fontes. Então tu pode ter uma fonte enorme lá com um monte de ícones e que na verdade tu não vai precisar. Até o Jake, eu achei ele meio exagerado, que em alguns projetos ele comentou que ele criou uma nova fonte que tinha apenas os caracteres que ele queria para fazer o primeiro render. E aí depois ele carregava o resto da fonte com os demais caracteres, porque daí a página já estava renderizada, já interessava então. Então ele tinha um primeiro render que tinha ali só um logo com o nome da aplicação, né? E essas letras do nome da aplicação ele carregava numa fonte que só tinha elas, então vinha muito rápido. E o resto da página mesmo, que daí era conforme o usuário interagia, ali ele carregava o resto da fonte realmente. Então acho que ele exagera um pouco nesse sentido, mas realmente as fontes acabam se tornando um problema, em especial hoje em dia que vários sites têm o quê? 2, 3 font families diferentes, né, para carregar, e às vezes varia muito ali de negrito, itálico, etc, né? E tem mais essa questão de iconografia, né? Então tanto sprites quanto ícones em fontes tem que ter um determinado cuidado, tem que ter uma atenção especial. E alguns itens ali que ele comenta, inclusive umas técnicas de como fazer para carregar um script de uma maneira um pouco melhor, ou paralelizar, que eu até desconhecia, achei bem interessante, assim, algumas das abordagens, é uma combinação de fatores que ele faz ali, para que a gente possa justamente reconhecer e enxergar isso funcionando, né? Enxergar um benefício para o usuário. Algumas vezes é alguns milissegundos, outras vezes é a experiência do usuário clicar no botão e o botão não está disponível ainda, né? Ou a ação do botão não está disponível. Então tem vários comportamentos ali que eles trazem para justamente discutir isso, né? Eu achei muito interessante. Deixa nos comentários aqui também o que vocês acharam sobre esse vídeo, que vale muito a pena ver. São 10 itens, né? 10 tópicos que eles trazem ali para discutir. E realmente tem alguns tópicos que são bem impressionantes. A gente pensa, realmente, né? Como é que pode ter esse costume de fazer dessa maneira e hoje já mudou tão drasticamente. Ele lembra também, por exemplo, que fontes ou webfontes ou resources de terceiros, né? O ideal é tu conseguir colocar no teu servidor, porque se tu colocar no servidor externo, aí sim tu tem mais dificuldade na hora de paralelizar as requisições por questões de HTTP2, etc. Então, o que era também uma boa prática, como por exemplo, carregar uma fonte de uma CDN externa por questões de cache, hoje já não é mais uma boa prática, já não é mais uma coisa que a gente considere o ideal em termos de performance. Então tem várias dicas muito legais ali, é um vídeo de meia hora, pouco mais de meia hora, mas com dicas muito legais pra gente começar até a criar novos bons costumes, né, na hora de desenvolver, pensando ali em tamanhos de imagens, etc. Então isso vai desde performance, mas também invade aí até o setor de acessibilidade das páginas e também de SEO, uma vez que agora Google e outras ferramentas levam esse tipo de comportamento em consideração na hora de ranquear a tua página, né? Coisas como, por exemplo, tu carregar a página e depois o JavaScript renderizar algo, empurra o conteúdo para baixo. Além de ser uma porcaria para o usuário, coitado do usuário, né? Também é algo que prejudica o teu SEO, acessibilidade, performance, etc. Então são coisas bem relevantes, bem importantes para a gente levar em consideração. Sabe aquela ideia maluca que tu tem? Uma ideia de um assunto interessante, ou de repente uma ferramenta, ou um tema que tu gosta muito e que quando tu nota tu tá conversando sobre esse tema com seus amigos? Pois é, pega isso aí, coloca num documento então e manda para Brasil JS, porque a gente está com o Call for Papers aberto. Isso aí, nós estamos esperando as suas ideias, então submetam para nós, tá? Aquelas ideias sobre artigo que vocês escreveram, vocês querem discutir mais sobre um determinado demo, alguma API, querem discutir alguma demanda da comunidade, tragam para nós, submetam, que a gente está com o Call for Papers aberto, não é por muito tempo, então aproveitem o link que está aqui na descrição também do vídeo, então mandem para nós lá que nós vamos adorar ler as suas sugestões, as suas ideias e estimulamos aí a galera a participar mais da comunidade como palestrante, também, claro, indo nos eventos, então aproveitem para se inscrever na Brasil JS, também já garantir o seu ingresso da edição que é o número 10, inclusive, né, uma década e mais de uma década, porque ano passado, né, por motivos óbvios, acabou não rolando, mas esse ano, então, nós temos a edição número 10 acontecendo, então garantam seus ingressos, que vai ser bem divertido, bem legal, e mandem as suas palestras para nós, que a gente está ansioso para ouvir o que vocês têm para apresentar para a comunidade.
tem a contagem regressiva da Brasil GTS. Corre lá no teu e-mail. Quem está inscrito na newsletter recebeu o e-mail com a listagem completa de links, né? Entre eles tem também um link para um vídeo de uma das palestras, que é uma palestra da Angelina Fabro, que veio inclusive da Mozilla para dar essa palestra, uma palestra muito legal, tá no nosso canal do YouTube, tá linkado aqui pra gente ir fazendo um aquece pro evento, né, ir relembrando e também se preparando para esse evento que vai rolar esse ano, que vai ser muito legal. E para a frase da semana nós trazemos aqui uma frase muito legal de Ellen Ullman, que é a seguinte: ser dev é desenvolver uma relação cuidadosamente gerenciada com erros. Gerenciar erros. Os devs hoje em dia esquecem muito disso, né? Na hora de tratar erro, né? É a questão de try catch, é a questão de lidar com as promises que resolvem ou não resolvem, né? A gente vê muita coisa passando batida por aí, a gente vê muito arroba em PHP, a gente vê muitas técnicas aí para disfarçar erro, mitigar erro, né? Em outros casos esquecendo, inclusive explodindo erro na cara do usuário, mostrando dados sigilosos para o usuário. Então tem muita coisa perigosa aí. E ser um dev, na verdade, é desenvolver essa relação, né, com a forma como tu lida com erros, a forma como tu soluciona problemas. Achei muito legal essa frase. E com isso, então, eu me despeço dessa edição número 393. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos comentários, que eu tenho certeza que vocês estão deixando aqui. Muito obrigado pelo like ou pelo dislike, né? Daí é uma pena, mas fazer o que? É a vida, não se pode agradar a todos. Espero que sejam todos inscritos aqui, tanto na newsletter, quanto no canal, quanto no podcast, etc., nas nossas redes sociais também. E um abraço, nos vemos na próxima edição.